Vamos voltar para o Brasil agora. O plano de flexibilização da quarentena, que libera em algumas cidades a abertura parcial de academias, bares, restaurantes e parques, tem levado condomínios a adotarem as mesmas medidas e liberarem o uso de as áreas comuns dos edifícios, mas nem sempre há um consenso entre os moradores. Como proceder nesses casos? Quais critérios seguir? Para saber sobre isso, a gente conversa agora com um advogado especialista em direito imobiliário e resolve essas questões aí, se não tem um consenso entre os moradores, faz uma assembleia virtual, se na assembleia virtual não entra ainda num acordo, como é que segue? Então, é uma situação que tem trazido muito desconforto no âmbito condominial, não existe um consenso, não existem regras específicas para o âmbito condominial, o que existe são os decretos que impõem a flexibilização e, dessa forma, por analogia, nós aplicamos dentro dos condomínios. Então, nesse momento, os condomínios precisam sim flexibilizar as áreas, precisam entender que não é apenas uma questão de saúde, é uma questão legal. O condomínio hoje não tem mais subsídios para manutenção dessas áreas fechadas, uma vez que existe no estado ou no município a flexibilização. O que deve ser feito é apenas um plano de retomada, preservando a vida de todos, mantendo o distanciamento social, sem que isso represente um risco, uma vez que ainda se impõe a quarentena. Então, por analogia, os decretos impõem, através do anexo do Ministério da Saúde, da própria Secretaria de Saúde dos estados e municípios, condições para que essas situações possam acontecer da melhor forma possível. Por exemplo, com a redução de um percentual de pessoas para se manter o distanciamento, um horário menor de trabalho, por exemplo, numa obra no condomínio. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, nós já temos inclusive a possibilidade em municípios como São Paulo da realização de encontros, eventos. Então, se no âmbito estadual, no âmbito municipal é possível as pessoas se reunirem, é impraticável dentro de um condomínio ter uma proibição. Então, não existe a intenção, não existe a legalidade das pessoas se reunirem e manterem essas áreas fechadas. O que elas precisam deliberar é como essas áreas devem ser abertas para que todos possam ter a sua saúde preservada, mas é importante que sigam as determinações por analogia aos decretos estaduais e municipais e façam essa abertura de forma gradual, de forma a não causar impacto na vida das pessoas, para que todos possam se reabituar a ter novamente essas áreas comuns funcionando. Agora, Dr. Rodrigo Carpati, vamos tentar de forma objetiva para a gente conseguir concluir aí todas as áreas, mostrar algumas, tem claro, casos e casos, a gente orienta aqui, mas cada condomínio deve levar em consideração vários fatores individuais. Mas, por exemplo, caso de academia, tem como limitar uma pessoa? Tem alguns condomínios que estão fazendo isso, abriu a academia, mas é preciso agendar por apartamento e durante aquela hora só aquele apartamento. Qual está sendo aí a orientação ou o que você já viu que funcionou em condomínios em relação a academias e outros exemplos parecidos como sauna, brinquedoteca e por aí vai? Perfeito, Douglas. Então, o que importa é verificar a questão legal. Então, a partir do momento em que as academias, por exemplo, no município, estão retomando as atividades com restrições, nós precisamos também impor condições dentro dos condomínios. Então, condições como a não abertura não pode ser tratada nesse momento. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que é lícito, sim, a imposição dentro do condomínio de situações como uma família por vez para utilizar, uma pessoa por vez. Isso vai depender do tamanho do espaço, vai depender da segurança que ele pode fornecer para os usuários. Por exemplo, nós tivemos uma situação prática onde a brinquedoteca foi reaberta, mas apenas uma família por vez. Daí um condômino solicitou autorização para trazer convidados. Isso foi analisado
e foi multiplicado para os demais condôminos. Então, os menores podem brincar apenas uma unidade por vez e podem trazer até dois convidados. Isso funcionou para aquele condomínio. Então, é importante que essas situações de como fazer sejam debatidas dentro do condomínio pelo síndico, o corpo diretivo e, quando necessário, por uma assembleia. Mas a discussão de como fazer e não se deve ou não reabrir. Porque, logicamente, que ainda enfrentamos uma situação muito complicada, essa situação ela tende a se perpetuar, mas a questão de gestão condominial e a questão de direito condominial é se ater à legalidade ou não da abertura e como realizar isso de forma lícita. Doutor, então, falando aí nessa analogia e nessa questão legal, então vamos falando de São Paulo, por exemplo, que tem bares e restaurantes, a gente acabou de falar, abertos até 10 da noite, com algumas restrições, claro, mas abertos. Então, dentro de um condomínio, o espaço da churrasqueira e do salão de festas, eles devem ser abertos e com restrições? Como controlar isso? Então, é só para as pessoas que moram no apartamento, mas de repente tem apartamento que mora uma ou duas pessoas e um outro apartamento que moram 5, 6 pessoas. Como dividir isso? Como controlar isso dentro de um condomínio? Tem como pôr limite de convidados? Tem como controlar? De que maneira? De máscara, sem máscara? Porque tem essa também. Dentro do restaurante, as pessoas não usam máscara porque elas estão sentadas comendo. E aí, numa área de churrasqueira, por exemplo, vai ser permitido a pessoa ficar lá comendo sem máscara? Então, esse é o grande desafio, né? O que nós estamos discutindo em todos os âmbitos, até mesmo dentro de restaurantes, espaços públicos. A opinião pública está dividida entre a manutenção da quarentena e a retomada da vida. Então, essa é a grande questão. O que nós estamos orientando é com base na legislação, independente da opinião pessoal quanto ao momento ou não da retomada, nós não temos como manter isso proibido, apenas temos que ajustar para que as pessoas preservem a vida e para isso, o que deve ser realizado, por exemplo, numa churrasqueira, é criar limites independente do número de pessoas que existam em cada unidade. Então, o condomínio passa por uma nova situação, então novas regras, mesmo que transitórias, devem ser emitidas pelo condomínio. Nesse caso, para imposição de novas regras, deve-se passar por uma assembleia, por exemplo, para uma churrasqueira, para um espaço da churrasqueira, que as pessoas possam trazer até 3, 4 convidados, ou, se aquele condomínio achar por bem, nesse momento, manter apenas a realização de encontros ou de utilização somente por moradores. Então, isso pode ser definido dentro do condomínio, uma vez que a legislação impõe a abertura gradual de áreas. No âmbito condominial, nós implantamos a abertura parcial dessas áreas, e o que tem que ser considerado dentro do condomínio, aí sim é a opinião dos condôminos, se essa abertura programada vai ocorrer apenas entre os moradores, que são os proprietários daquela unidade, ou se isso vai ser estendido para visitantes ou pessoas externas, e até que limite essa extensão pode ser feita. Andressa, quanto à utilização das máscaras, isso é obrigatório conforme um decreto federal, e o próprio Estado de São Paulo já se manifestou que em âmbito dentro de espaços privados de uso coletivo é obrigatório sim a utilização de máscaras. Doutor, o senhor, como advogado especialista em condomínios, enfim, deve acompanhar esses casos na justiça. Já tem essas questões, já chegaram na justiça nesse período de quarentena, nesses 4 meses, ou é cedo ainda? A gente sabe, elevador, por exemplo, é uma questão que gera aí bastante discussões dentro de condomínios. Pode entrar quando tem uma pessoa mesmo com máscara, não pode? Já tem casos sendo levados à justiça? Inúmeros casos, é impressionante como os condomínios têm demandado. Nós temos uma atenção muito grande, uma pressão muito grande para aqueles operadores da área jurídica, para os síndicos que têm enfrentado aí muitas situações. As pessoas estão em home office, nós temos questões como
a retomada de obras, em que momento, aquele que quer retomar uma obra quer fazer de forma rápida, aquele que está trabalhando não quer a retomada da obra. Nós temos questões ainda no judiciário sendo discutidas, como a realização de assembleias, que agora nós tivemos a lei aprovada, a 14.010, de forma transitória, também trouxe interferência no âmbito condominial, permitindo a assembleia virtual, mas mesmo assim existem inúmeros conflitos de convivência. Os condomínios estão no limite de muita gente, de ocupação. Nunca os condomínios estiveram tão cheios desde a construção desses condomínios, porque as pessoas estão aí adquirindo novos hábitos, estando dentro de casa por mais tempo. Então existe uma sobrecarga no sistema, existe uma sobrecarga no uso do salão, no uso de áreas comuns, de funcionários, de estresse entre unidades. Então isso tem ido parar no judiciário e já existem inúmeras decisões e discussões quanto às questões condominiais. Eu imagino, dava para a gente falar a tarde toda aqui, né? Tem gente, por exemplo, que estava mudando, começando a mobiliar o apartamento, começando a colocar piso, e aí no meio começou a pandemia, faz como? Deve ter muita coisa aí envolvendo. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela sua entrevista, pelos esclarecimentos aqui no Band News TV. Eu que agradeço. Obrigada, uma boa tarde.